Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni, estamos com mais um programa Atitude Feminina, para você, mulher, mas para os homens também, afinal de contas, precisamos dos homens nessa luta pelo fim do machismo e pelo fim da violência contra as mulheres. E ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, Dr. Marcos Limão, jornalista, advogado, especialista em direito eleitoral, especialista na defesa de mulheres parlamentares, tá, gente? Inclusive, o Dr. Marcos Limão ganhou notoriedade por ser um dos primeiros casos com condenação de violência política de gênero no estado de São Paulo, na qual, infelizmente, Caçapava foi o berço disso. Dr. Marcos, muito obrigada, pelo seu profissionalismo, pela sua amizade, companheirismo. Gente, o Marcos é um cara gigante. Tudo bem, Dandara? Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui no seu podcast, participando, trazendo esse tema da violência contra a mulher, Nós nos conectamos em 2022 por um episódio de violência do qual você foi vítima, um episódio gravíssimo. E de lá para cá eu não imaginava que nossa relação se tornaria tão profunda, fraterna e leal, e como isso seria importante para a minha vida. Porque em razão do seu caso que eu assumi em 2022, eu conheci a doutora Gabriela Mansur. Fui, então, trabalhar na campanha eleitoral da doutora Gabriela, que foi candidata a deputada federal em 2022, e ali eu mergulhei nesse universo da violência contra a mulher, e para mim foi uma descortinagem de uma realidade que eu não enxergava, Esse estado pandêmico de violência contra a mulher. Hoje o Brasil é o 5º país do mundo que mais agride e mata mulheres, e você me proporcionou isso aí, você não imagina como eu sou grato e como eu estou feliz hoje aqui tratando desse assunto. Doutor, é recíproco, saiba disso. E infelizmente a gente noticia agora, que uma mulher acabou de ser morta lá em Pindamonhangaba. Mais uma. Essa semana uma mulher foi assassinada por um homem que não aceitou o fim de relacionamento. Isso na segunda-feira. E hoje, nesta data, uma mulher acaba de ser assassinada, com a casa incendiada em Pindamonhangaba. Onde vamos parar, doutor? E quando a gente fala de violência contra a mulher, muitas pessoas pensam, que a violência só está dentro de casa, Mas a gente está aqui para falar que a violência também existe dentro do espaço institucional, dentro do espaço de trabalho dessa mulher e também dentro da política, Nós, mulheres, somos a maioria de eleitoras, mas nós somos a minoria de representatividade hoje, seja nas câmaras, seja no Congresso. E se a gente for olhar um passado recente, o voto feminino tem o quê? 100 anos apenas, na qual as mulheres foram permitidas a votar e ser votada, Então, assim, a gente pensa, nossa, é muito tempo, mas quanta luta, quantas coisas aconteceram para a gente poder chegar e poder votar e ser votada. E principalmente para a gente ocupar espaços que sempre foi para homens, onde homens achavam que era o dono daquele espaço. Então, quando chegam mulheres eleitas, escolhidas democraticamente pela população, infelizmente, muitos homenzinhos não aceitam, desrespeitam essa mulher, cerceiam o mandato dessa mulher, impede essa mulher, desliga o microfone dessa mulher, seguram no rosto dessa mulher, assassinam mulheres, como foi o caso de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro. Ou seja, doutor, as mulheres no espaço de poder e decisão, elas estão seguras? De maneira nenhuma. Eu costumo falar que a política ela é um espelho da sociedade. Da mesma maneira que na sociedade a mulher é desvalorizada, desempenha a mesma função e ganha menos que o homem, é vítima de violência cotidianamente, isso acontece na política. E aí na política acaba se revertendo no que a gente chama de violência política de gênero. É um crime novo, criado em 2021, que inseriu o artigo 326B do Código Eleitoral e dentro de uma lei federal maior, que trouxe outros regramentos, que teve como objetivo combater a violência contra a mulher na política. Contudo, o que a gente tem verificado nesses últimos 5 anos é que essa lei não tem sido muito efetiva na responsabilização criminal. E eu trago como exemplo o seu caso. Faz 4 anos
que nós estamos tentando com que o seu processo criminal transite em julgado e não conseguimos ainda. Apesar de uma violência física agravada por um circuito interno de vigilância do Poder Legislativo, e o seu processo ainda está em andamento. Outros casos que já foram finalizados, trago o exemplo, por exemplo, do estado do Mato Grosso, que é o campeão de feminicídio e violência contra a mulher. O réu foi enquadrado como violência política de gênero, um caso gravíssimo, e a penalidade dele foi o pagamento de 2 cestas básicas. Então a gente verifica de maneira bem revoltante e chocante que a norma não tem trazido muita efetividade quanto ao objetivo proposto. O que aconteceu, isso é louvável e que trouxe mais discussão sobre o assunto. Isso é inegável. As pessoas falam mais sobre isso aí. Começou a haver, então, processos criminais, porque se criou um tipo legal, penal, obviamente que começa, então, a responsabilização criminal. Mas, ainda assim, a gente encontra dificuldade. Primeira dificuldade, o titular da ação penal é o Ministério Público. Muitas vezes, bate lá no Ministério Público, o promotor simplesmente fala, eu não enxergo um pano de fundo que seja uma questão de gênero. Automaticamente, o promotor, que é o titular da ação penal, ele deixa de enquadrar como violência política de gênero. Ou se o promotor é convencido e denuncia o réu, e aí começam as outras dificuldades processuais. Uma delas é a pena muito baixa, que é a pena de 1 a 4 anos, para um crime não só contra a mulher, mas um crime contra a democracia brasileira. E quando você tem uma pena muito baixa, pena mínima de 1 ano, o réu ele pode ser beneficiado com a suspensão condicional do processo. Ele cumpre um período de prova, depois desse período, simplesmente extingue a punibilidade e o judiciário não reconhece aquele ato de violência, porque ele não processa, extingue a punibilidade. E outras questões mais que a gente vai poder debater aqui com bastante profundidade, mas na prática, a legislação federal, ela trouxe mais debates, mas não trouxe efetividade na proteção às mulheres. O que o senhor falou é verdade, né? Não é só ali a violência contra a mulher em si, contra a mulher eleita. A violência contra uma parlamentar, né, ou violência contra uma candidata, porque essa lei se aplica também a mulheres candidatas, é uma violência contra a democracia. É uma violência contra a vontade popular, né? Então, infelizmente, homenzinhos ainda cometem esse tipo de situação, sendo eles dentro ou fora da política, né, doutor? O que é lamentável. Para quem não se lembra, o meu caso aconteceu aqui em Caçapava, quando em 2022 eu era vereadora de primeiro mandato e no meio do plenário da Câmara, um vereador se sentiu no direito de segurar o meu rosto por 2 vezes para me fazer olhar para ele. Desde então nós travamos uma luta muito grande, política e judicial, tá? Para que ele fosse punido quanto a isso. Tivemos grandes vitórias, né? Porém, eu falo que a minha grande derrota ali foi a Câmara Municipal, diante daquela situação, proteger o agressor. Porque por mais que a gente conseguiu as vitórias judiciais, doutor, politicamente, de forma administrativa, ali dentro da Câmara Municipal, ele nunca foi responsabilizado. A Câmara Municipal de Caçapava, na gestão anterior, normalizou uma violência. E eu nunca vou esquecer desses vereadores que lá estavam e normalizaram, né? Não cassaram, foi 3 pedidos de cassação e ele não foi cassado. Ou seja, de forma judicial, de forma criminal, respondeu, o processo corre, mas de forma administrativa, os vereadores passaram um pano para uma situação de violência gigantesca. Porque sim, eu não autorizei ninguém a segurar o meu rosto. Jamais alguém vai dizer ou não o que eu devo fazer. E foi isso que aconteceu. E não só a Câmara deixou de puni-lo, como a Câmara o ajudou. Porque à época foi criada uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com o único objetivo de produzir prova em favor do agressor. Eu me lembro bem que ele deu um depoimento falando que ele apertou o seu rosto para espremer uma espinha. Foi olhar uma espinha no meu rosto, no meio do plenário, nojento. É um absurdo. Todos os casos que envolvem violência contra a mulher, as histórias são horripilantes, são reprováveis e com o seu caso não foi diferente. Aí eu me solidarizo aqui também com essas 2 mulheres que foram assassinadas nessa semana em Pindamonhangaba. Hoje, pelo que consta de informação, uma mulher estava grávida de 7 meses. A outra, no começo da semana, foi perseguida e baleada no meio da rua com 23 anos de idade, no último semestre da faculdade de Direito.
Então, é revoltante e a gente tem que trazer os homens para o debate, porque o que aconteceu comigo foi impressionante. Eu simplesmente me converti ao feminismo, né? Me transformou como homem, não só como profissional do direito, mas como homem. Hoje em dia eu não suporto perto de mim piada machista. Antigamente é muito normalizado na sociedade. E se você não tem essa cultura, essa educação internalizada, você não consegue se transformar. Você não consegue nem transformar o seu ambiente, porque primeiro você precisa modificar quem é você, para depois você modificar a realidade à sua volta. Doutor, e o que caracteriza em si a violência política de gênero? A violência política de gênero ela é voltada especificamente para mulher parlamentar ou candidata. O tipo penal criminal, ele traz algumas locuções verbais, por exemplo, assediar, agredir, perseguir, humilhar, constranger, né? Com o intuito de dificultar o exercício do mandato letivo ou a campanha eleitoral em curso, né? E a gente percebe que no dia a dia poucas mulheres estão tuteladas. O que eu acho que deveria acontecer? Quem deveria estar protegido por essa norma penal? Presidente de partido político, pré-candidata. A pré-candidata, ela não é, se a pré-candidata fazendo a sua pré-campanha for agredida ou for insultada, ela não poderá ser protegida por essa norma, porque ela ainda não é candidata. E antigamente a campanha eleitoral tinha 90 dias, hoje nós temos 45 dias. Então, a campanha se ganha e se perde na pré-campanha. Muita coisa acontece na pré-campanha, e é onde a mulher está completamente desguarnecida. E é muito curioso porque a violência política, hoje, ela é uma das principais preocupações das autoridades do âmbito da justiça eleitoral. Por essa razão, inclusive, nós temos uma novidade na legislação eleitoral para 2026, que significa que os CACs, colecionadores, atiradores, pessoal que gosta de andar armado, né? Essas pessoas estão proibidas de portar armas nos 3 dias que antecedem o dia da votação, o dia da eleição. Mesmo que essa pessoa tenha arma e tenha autorização para ter a sua arma, se ele for flagrado na rua nesse período de 3 dias antes da eleição, ele será preso em flagrante. Por isso que é uma grande preocupação, porque nós estamos hoje no ambiente de polarização e de radicalização. Eu costumo falar que hoje em dia a política ela está se movimentando pela força centrífuga. E o que significa isso? Não existe a máquina de centrifugar a roupa? Quando a roupa está centrifugada, você abre a máquina, a roupa está jogada para os extremos e seca. Então, as pessoas estão sendo jogadas para os extremos, em razão de populismo digital, fake news, discurso de ódio, e isso tudo resulta em violência política. Mas nós não temos, a única descrição de violência política que nós temos na legislação brasileira é a referência à violência política de gênero. E ali, ainda assim, é muito restrito, porque ela só incide sobre a parlamentar ou sobre a candidata. Então, a lei a gente pode considerar uma vitória parcial, né? Porque de efetividade ainda está sendo mínima. Uma vitória parcial, mas como todo processo social, ele é um processo, né? Então, pode ser considerado, sim, como um pouco de avanço, mas não da maneira como nos prometeram, né? No momento da aprovação dessa legislação. E no caso, doutor, em relação à violência política, o réu, né, o investigado, talvez ele tem que ser outro parlamentar, alguém envolvido no meio da política, ou qualquer pessoa, mesmo que a lei e a política, que cometa alguma dessas, né, violências, como o senhor citou, contra essa mulher, candidata ou mulher eleita, inerentes ao exercício da sua atribuição?
qualquer pessoa pode ser um agressor e ser enquadrado pelo crime de violência política. É somente a vítima que detém essas condições de ser parlamentar ou ser candidato. E também é importante que já numa análise mais jurídica, é aquilo que a gente chama de crime formal, né? O que a lei diz? Que tem que ser um ato de violência com o objetivo de impedir ou dificultar o mandato letivo ou a campanha eleitoral. E aí a gente vê que nos processos criminais, os agressores eles se defendem falando, olha, mas ela continuou exercendo o mandato dela, ela continuou fazendo a campanha, então não teve o crime de violência política de ela. Muito pelo contrário, o crime formal significa que basta ter a conduta para cometer o crime, independente se o resultado foi alcançado ou não, né? Então, nós verificamos que a linha de defesa que os agressores têm adotado, elas estão caindo uma a uma quando é possível responsabilizá-los. Doutora, essa semana aconteceu uma situação extremamente desagradável comigo, né? No exercício da minha atribuição, eu estava chegando na Câmara, a Câmara é meu local de trabalho, eu fui eleita para estar lá e eu fui abordada, né, por candidatos, né, de um partido determinado ali, querendo falar comigo. E eu respondi que eu não queria falar com eles. Nisso eles começaram a me insultar, foram extremamente desnecessários ali. Eu subi para o meu gabinete, só que depois eu saí da Câmara porque eu ia encontrar com meu marido, porque eu queria comer, né? Eu tenho o direito de sair para comer. Essas mesmas pessoas me perseguiram, me cercearam, me cercaram, querem colocando o microfone na minha cara, um monte de gente com o celular e mesmo dizendo, saia de perto de mim, eu não quero falar com você. Sai. No começo eu ainda tentei ser educada, olha, por favor, eu não quero falar, depois a gente conversa, depois você vê meu posicionamento. E o tempo todo me abordando, me intimidando, foi uma situação horrível, tá? Eu saí da Câmara Municipal até onde eu ia comer no calçadão, numa pastelaria na qual eu frequento semanalmente, e eles entraram atrás de mim dentro da pastelaria. Foi assim, extremamente desagradável. Na hora, né, a gente fica sem reação, a gente fica com medo. Peguei meu celular, comecei a gritar, comecei a fazer live na hora para mostrar o que estava acontecendo comigo, né, porque a palavra da mulher, doutor, eu percebo muitas vezes, se eu não tivesse gravado quando o vereador segurou o meu rosto, poucos acreditariam em mim. Né? Então, a palavra da mulher sempre está em descrédito. Então, a minha reação na hora foi pegar o meu celular e começar a filmar. Olha, está acontecendo tal coisa. Gente, não me deixa em paz. Eu queria passar, eu queria comer, eu queria andar. Né? Então, assim, para mim aquilo foi gritantemente uma situação de intimidação, perseguição, cerceando o meu direito de ir e vir e violência política. Porque ele não estava querendo falar com a Dandara cidadã. Ele estava intimidando ali a Dandara vereadora, porque o que ele queria falar comigo era inerente ao exercício do meu mandato. E eu não queria falar com ele, porque eu sou vereadora, mas eu não tenho obrigação nenhuma de falar com quem eu não quero, de falar com quem me desrespeita. Eu não tenho que atender ninguém quando eu me sinto intimidada. O que está acontecendo em Caçapava é um absurdo. Eu quero aproveitar e me solidarizar com você, vereadora Dandara, e na sua pessoa, a todos os moradores da cidade de Simpatia. Porque essas pessoas, elas são forasteiras, elas não residem em Caçapava, elas não têm nenhum tipo de vínculo social, afetivo com a cidade. Elas simplesmente estão vindo aqui para fazer arruaça, cometer crimes visando engajamento em rede social, né? E isso precisa ter um basta. A cidade de Caçapava não combina, não compactua com esse tipo de conduta, assim como os brasileiros. Os brasileiros são pessoas pacíficas. O brasileiro ele não gosta de violência. Algumas pessoas estão hoje mais polarizadas, mais extremadas, por uma condição do momento. Mas o brasileiro é um povo pacífico, ordeiro, trabalhador, solidário. O que essas pessoas estão fazendo, eles não representam a cidade de Caçapava. E as autoridades precisam estar atentas para o que está acontecendo. São fatos gravíssimos, né? Não só contra a incolumidade física e psicológica das pessoas, das vítimas, mas também um atentado contra o funcionamento do poder legislativo, né? E essas pessoas estão tripudiando sobre a honra, sobre a saúde mental de algumas outras, para poder conseguir status e engajamento político.
Isso precisa ter um basta. Exatamente. E eu considero esses vídeos cortados que essas pessoas fazem, né? Poxa, é uma violência tremenda, doutor. Porque eu não autorizei a ser filmada. Por mais que eu seja uma pessoa pública, a partir do momento que eu falo não, eu não quero falar, a pessoa tinha que virar as costas, fazer o showzinho que está acostumada a fazer, que é o modus operandi, né, dessa galera em estar trabalhando. Para mim isso não é trabalho, para mim isso não é política, para mim isso foge totalmente do debate democrático, da liberdade de expressão, do uso indevido da minha imagem, inclusive, porque eles colocam a gente em situação de ridicularização, como fizeram com a vereadora Roseli, que é uma querida, vamos convidá-la para participar do nosso programa também, uma grande vereadora, uma grande mulher, advogada também. E o que aconteceu com ela, a gente vê as filmagens deles assim, inclusive debochando e rindo, porque eles chamam a Roseli começa a apertar o passo, porque ela não queria falar com eles, aí eles começaram, a Roseli correu, a vereadora está com medo. Sim, a vereadora estava com medo. Né? Eu não, na hora eu ainda estava com meu marido, eu comecei a gritar, eu gravei, ai, Dandara, você está fazendo barraco, eu não estou me defendendo, eu estou pedindo ajuda. Tá? Aí, como o senhor falou, está muito polarizado. Aí está aquela polarização, tem que ser a vereadora, tem que ser a Dandara. Gente, era um grito de socorro. Eu estava com medo. Eu estou com medo, não só por esses vídeos na qual a gente circulou nas redes sociais, né, dos videozinhos que eles com certeza vão montar, vão cortar, mas de outra situação que aconteceu depois, que no momento oportuno vai ser divulgado para a população, mas a princípio é uma questão policial, né, e a gente vai depositar tudo isso em juízo, tomar as medidas necessárias, mas são situações que inclusive colocam a minha vida e a vida da minha família em risco. O senhor sabe o que aconteceu posterior. Então, assim, aonde vai o extremismo? Aonde vai os limites dessa polarização? Porque não é uma coisa de direita contra esquerda, de Lula contra Bolsonaro, de Palmeiras contra o Corinthians. Está acontecendo crimes. Desde a intimidação, a perseguição, o cerceamento do meu direito de ir e vir, a ridicularização vexatória na internet, como que aconteceu posterior, que é um crime contra a vida, o que tentaram fazer. E que no momento oportuno nós vamos deixar isso exposto. E esses criminosos, eles não estão fazendo política. De jeito nenhum. Ao contrário disso, porque a política, ela é um instrumento de resolução pacífica dos conflitos. Já que a democracia é um regime político que abriga de maneira a coexistir diversas ideologias, muitas delas conflitantes, porque a democracia é o direito de divergir, né? Então, tem várias pessoas que pensam diferentes, mas coexistem dentro do ambiente democrático. E essa divergência entre essas pessoas que pensam diferente, ela é dirimida na base da passividade. A solução pacífica dos conflitos é a política. E qualquer coisa que seja contra isso é a promoção da barbárie. É o que nós estamos verificando os acontecimentos na cidade de Caçapava. Doutor, por que a gente que é mulher, eu percebo por mim, tá? O tempo todo eu tenho que ficar demonstrando que eu sou competente, o tempo todo eu tenho que mostrar que eu estou trabalhando, porque parece que eles mensuram a mulher com uma régua diferente, né? É uma comparação que fizeram, né? Até com a vereadora Roseli, que é uma grande amiga minha. Essa Dandara só faz vídeo na internet, só posta toda hora. A Roseli tem uma rede social fechadinha, pequenininha, ela não posta nada, tem 2 fotos postadas. Aí fizeram um vídeo, essa vereadora não trabalha, não posta nada. Eu falei, gente, peraí, eu posto, eu sou xingada. A minha colega não posta e é xingada. O que as pessoas querem das mulheres? Que a gente na política, a gente no dia a dia, a gente, todos os ciclos sociais, a gente tem que ficar toda hora provando que a gente é competente. Toda hora a gente tem que falar, sabe, se superando. Porque se eu passo uma semana sem postar uma ação que envolve o mandato, eu já me sinto a pessoa mais incompetente do mundo, mesmo eu tendo trabalhado pra caramba. E a gente trazendo essas dificuldades para a política, para a campanha eleitoral, vou dar um exemplo aqui. A mulher candidata, quando ela vai sair para fazer campanha, ela precisa pensar 20 vezes a roupa que ela vai colocar. Se ela colocar uma roupa muito curta, vão querer dizer que ela está se insinuando. Se ela colocar uma roupa muito formal, pode não conectar com o público dela. Ela tem preocupação antes de sair para fazer campanha, para pedir voto. Quem vai olhar os filhos dela? Quem vai dar o almoço? Quem que vai cuidar da casa? Enquanto o homem simplesmente levanta, põe a roupa e sai andando. Né? E não é só isso. Tem outras dificuldades também do universo feminino. É por isso que eu sou a favor de que o voto recebido pela mulher seja contado em dobro. Muito bom. Né? Para fins de cálculo do sistema proporcional.
quociente eleitoral, quociente partidário, da sobra. Pra trás. Com certeza, porque a mulher ela é submetida a uma situação de desigualdade. E aí é só você ver fora da política, se você está numa balada, o cara que beija 3 mulheres é um garanhão bonitão, a mulher que beija 3 homens é vagabunda. É claramente uma desigualdade, um tratamento diferenciado, sendo que a Constituição é muito clara. Todos são iguais perante a lei e não se admite qualquer tipo de distinção. E a gente nem precisaria de uma lei, de uma Constituição para falar isso para nós. Isso é questão de humanidade. Você tratar a outra pessoa como igual é questão de você ter um mínimo de noção de bom senso e de respeito para você viver em sociedade. Então, não se admite, em hipótese alguma, que a mulher seja inferiorizada, seja tratada de maneira desigual, e as dificuldades elas precisam ser superadas. Mas, para que isso ocorra, precisa haver maior conscientização, principalmente trazendo homens para o debate. Porque muitas vezes eu vou em discussões sobre violência contra a mulher, as palestrantes e as presentes nos eventos são majoritariamente mulheres. E precisa haver um movimento contrário. Eu trago como exemplo uma iniciativa, quando a doutora Gabriela Mansur foi promotora de justiça, salvo engano, em Taboão da Serra, ela obrigou os homens agressores, ela era promotora, a participar de um programa de ressocialização, uma roda terapêutica, discutir sobre o assunto. Naquele momento, naquele município, a reincidência de violência, que era na casa de 60%, 70%, reduziu para 5%. Olha. Então, a educação, a conscientização, ela tem um papel preponderante no combate dessas desigualdades, dessa violência. Eu me lembrei agora de uma frase do Nelson Mandela, um grande líder político, uma liderança que combateu muito a desigualdade racial, o apartheid na África do Sul, e ele falou assim que a criança branca, ela foi ensinada a odiar a criança preta. E ao mesmo jeito que uma pessoa é ensinada a odiar, ela pode ser ensinada a amar e respeitar o outro. Então, tudo é uma questão de consciência, educação e promoção do nosso desenvolvimento humano. Doutor, recentemente teve uma polêmica aí falando, né, de mulheres, inclusive mulheres falando contra o voto feminino. Isso é de um retrocesso tão grande que eu paro e penso, se essa mulher hoje pode dar o seu posicionamento até contra mulheres, é porque muita mulher lutou, sofreu, morreu para que hoje a gente pudesse ter liberdade de expressão, de falar o que a gente quer. Né? Mas é tão pequeno e eu vejo partidos políticos defendendo isso muitas vezes, o que causa assim, mais absurdo, afinal de contas, por lei, esses partidos políticos vão ter que pôr mulheres para ser candidatas, né? Porque hoje em dia existe uma lei, né, que prevê ali a cota de gênero, porque senão as mulheres teriam menos chances ainda de serem eleitas. Se esses partidos não cumprirem cotas, os grandes marajás, geralmente homens brancos, héteros, né, sempre saíam na frente e mulheres poucas vezes conquistavam esse espaço. Então a gente precisou de cota partidária, porque se o partido não cumprir a cota, a gente não teria mulher candidata. Se o partido não cumprir a cota, os homens não poderiam ser candidatos. Então, assim, a violência contra a mulher começou ali. Inclusive, a gente tem que ter uma lei para a mulher poder ser candidata. A violência contra nós candidatos começa no fundo eleitoral. Na discussão do fundo, que assim, tem que ter uma lei que diz que a mulher tem que ter um fundo a mais, sabe? Coisas assim que nunca são respeitadas. E eu trago outro exemplo. Há uns 2 anos atrás, não precisaria, né? Mas foi aprovada uma lei no Congresso para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres em empresas privadas, né? E não obstante a pauta, o assunto, né, o que está sendo discutido nessa lei, houve inúmeras mulheres parlamentares, deputadas federais que votaram contra, né, esse projeto de lei. E aí você se pergunta que Brasil que nós estamos, né? E é esse Brasil que acaba proporcionando esse ambiente de violência extremada
que alcança um estágio de pandemia. A situação da violência contra a mulher no Brasil, ela é gravíssima, ela é disseminada, ela é horizontal, ela pega todas as classes sociais, ela pega mulheres de todas as idades, sem distinção, e as mulheres economicamente mais favoráveis, elas acabam tendo mais vergonha, né? Há casos de promotoras, juízas, pessoas esclarecidas do ponto de vista jurídico, que são submetidas à violência e simplesmente se calam por vergonha. Essas mulheres não levam adiante. Então, precisa ter mais discussão, precisa ter mais apoio. E hoje aqui é um dia importante, estou muito feliz de estar participando desse podcast, porque hoje que é a ação inaugural dessa iniciativa que eu já coloquei no meu pulso, que essa é uma iniciativa simbólica, não passe pano para a violência, proteja, denuncie, ligue 180, que a vereadora Dandara está capitaneando no município de Caçapava. São iniciativas assim que vão ajudar a combater a violência. Então, parabéns, vereadora, pela sua luta. Você faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza, doutor. Eu que agradeço. A gente está com essa campanha. Esse mês a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Desses 20 anos de uma lei que é para segurar mulheres, ainda temos muito pouco a comemorar, porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, a gente está com essa campanha em Caçapava, distribuindo essas fitinhas, dizendo: não passe pano para a violência. Proteja, denuncie. Mulheres, liguem 180. Liguem 180. Doutor, eu agradeço a sua participação gigante nesse programa. O senhor quer deixar alguma finalização, alguma mensagem? Eu quero agradecer, e é curioso porque isso é uma iniciativa do governo federal, né? E o não passe pano é uma expressão muito presente no seu linguajar, né? Então, conectou muito, combinou muito. Fizeram para mim. Eu acho que isso aí, essas coincidências, elas não existem à toa, né? Então, você é um exemplo de luta, vereador. Parabéns, é motivo de orgulho para a sua família, motivo de orgulho para os cidadãos de Caçapava, porque eu conheço várias cidades do Vale do Paraíba, em outros estados brasileiros, eu sei a qualidade dos representantes que existem por aí. E com certeza absoluta, eu posso falar de boca cheia, Caçapava, ela tem que ter orgulho e tem que se sentir muito realizada por ter uma parlamentar do seu gabarito, comprometida com as causas sociais, comprometida com a política, comprometida com a democracia e a justiça social. Então, eu que agradeço. E para finalizar, a gente sempre faz uma homenagem, né, para mulheres que, infelizmente, são vítimas de feminicídio. Eu queria chegar aqui e falar que as mulheres estão ingressando cada vez mais na faculdade, que estão dando emprego para as mães. Eu queria dizer que está caindo a taxa de feminicídio. Eu queria dizer que o machismo e a misoginia não existe. Eu queria dar notícias boas no nosso programa, mas, infelizmente, não é isso que acontece. E a gente quer dedicar o programa hoje para Lívia Bertoldi, né, que aos 23 anos estava continuando a sua caminhada, estava estudando um 10º semestre de Direito, ia ser colega, ia ser advogada como nós, mas infelizmente ela foi assassinada na manhã do dia 10 de agosto, a tiros na cabeça, morta pelo ex-namorado, Carlos Eduardo Barbosa. Ou seja, um homem de 25 anos achou que poderia tirar a vida de uma mulher de 23 anos apenas porque ela disse: não, eu não quero mais namorar com você. E essa situação extremada, ela não acontece do dia para a noite. Existe uma escalada da violência dentro de um relacionamento. Então, as mulheres precisam estar atentas aos sinais. E que sinais são esses? Uma vontade de controlar a vida da mulher, uma possessividade, um ciúmes exacerbado. E as mulheres precisam ter uma ideia, uma noção, uma clareza muito grande de que isso não é amor. Principalmente as mais jovens são iludidas achando que ele tem um ciúmes exacerbado porque ele me ama. Não. Quem ama quer que a pessoa seja feliz. Quem ama trata bem. Quem ama trata bem e, sobretudo, deixa a pessoa fazer o que ela quer, não o que você quer. Então, isso não é amor, indefinitivamente. Então, eu faço um apelo, principalmente para as mulheres mais jovens, fiquem atentos aos sinais, para que o seu relacionamento não se transforme num pesadelo na sua vida. Eu sempre falo, tem gente que fala: no primeiro tapa termina com ele. Não deixa chegar no primeiro tapa. No primeiro grito, foge. No primeiro murro na mesa, foge.
sabe? Na primeira vez que ele tomar seu celular e jogar no chão por ciúminho, foge. Na primeira vez que ele não deixar você usar o seu dinheiro para comprar o que você quer, foge. Mulheres, fujam de homens agressores, tá? Nada começa no feminicídio, nada começa num tapa, né? Existem os sinais que antecedem a isso. Muito obrigada, finalizamos o programa, grande beijo para vocês e mulherada, sabe que pode contar com o nosso trabalho. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.